Olá, boa tarde, é uma alegria estar com você, começando ao vivo para todo o Brasil, o programa A Vida em Foco, o nosso programa de todas as tardes aqui na TV Evangelizar, transmitindo via satélite, canal digital aberto, pela Sky e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Bom, o programa de hoje nós teremos diversos assuntos aqui para você. Vamos falar sobre arte sacra com um artista que está lá em Pernambuco, vai entrar com a gente daqui a pouquinho para falar um pouco como é esse trabalho. Relacionado a igrejas, vamos conhecer igrejas, mas na verdade vamos conhecer aquele que é o cabeça desse programa, Conhecendo Igrejas aqui na TV Evangelizar, que é o Padre Anísio, que já está aqui com a gente, vai contar um pouco da experiência dele, da vida dele e de todo esse trabalho que ele vem fazendo aqui conosco. Também vamos falar sobre fibrose cística no programa de hoje, esse problema que afeta inclusive crianças. E também teremos liderança aqui no programa. Então tudo isso para você, fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Então eu vou me encaminhar aqui para o nosso sofá para conversar com o Padre Anísio José. Ele é religioso deoniano, é assim que fala, Padre? Isso mesmo, porque o nosso fundador é Padre Deon, então entendi, deoniano. Entendi. Francisco, franciscano e Deon, deoniano. Muito bem, seja muito bem-vindo, viu, Padre? Obrigado, Carol. Obrigada pela tua presença. Bom, pertence também à congregação do Sagrado Coração de Jesus, fundada por Padre Deon. Que é bem conhecido. Então, te agradeço. Veio de Santa Catarina para trazer a alegria dos catarinenses aqui conosco, de Brusque. Padre, vou começar com, pelo que o senhor é mais conhecido, pelo menos aqui nacionalmente, falando na TV Evangelizar, né? Como que está sendo essa experiência do Conhecendo Igrejas? Eu vejo o senhor sempre passeando, deve ser bom isso, né? E ainda mais dentro de templos tão lindos, né? Eu sempre falo que a semana, porque sempre dedico uma semana por mês para essa gravação, né? Foi o meu superior provincial. Faz em uma semana? Em uma semana nós gravamos 4 ou 5 igrejas. Tá. Garantimos sempre um mês. É puxadinho, né? É a semana que eu mais trabalho. Eu imagino. Então, por mais que tem viagens, nós começamos sempre na parte da manhã e vamos até a noite, porque a maioria das igrejas mostra sempre cenas do entardecer, mostra cenas. E eu vou fechando as portas da igreja, começo o programa abrindo as portas. Então, e por isso que fechando. tem que ter esse intervalo aí do tem que tempo ficar mesmo. O dia todo, nós ficamos o dia inteiro numa igreja. Claro que quando nós gravamos a abertura dessa nova temporada, que foi no Corcovado, no Cristo Redentor, que é o maior santuário e o primeiro santuário a céu aberto do mundo. Interessante. Nossa. Nós gastamos 3 dias para fazer aquela gravação de 27 minutos. Nossa, é sério? 3 dias? Sim, e terminei o programa lá nos braços do Cristo. E sabe que eu descobri há pouco tempo que o Cristo Redentor é a imagem do Sagrado Coração? É a imagem do Sagrado Coração e nós subimos por dentro. Que foi consagrado o Brasil a ele, né? Claro, eu falei, nossa, quando eu descobri essa notícia, eu fiquei tão feliz, né? Saber, o Brasil tá salvo, E no né? programa também nós revelamos que quem deveria estar lá, a imagem de quem deveria estar lá, seria da princesa Isabel. Então eles queriam fazer uma homenagem para ela. Ela já estava em Portugal, exilada. Escreveram para ela que ela seria homenageada lá no Corcovado. E ela escreveu uma carta, diz que existe esse documento, dizendo que ela não era a Redentora, porque seria a Redentora. Que o Redentor é outro. É bem interessante isso. Então, aquele Cristo libertador, o Cristo no Corcovado, lembra também a libertação de todas as escravidões. E dentro tem uma capelinha que é dedicada também a Nossa Senhora Aparecida, negra, que tem tudo a ver também com esse período trágico, né, do Brasil, o tempo da escravidão. Então, essa imagem, esse programa que foi o primeiro da série, foi um programa muito especial. Sim. Padre, e a preparação para isso? Porque eu fiz a brincadeira aqui da viagem, eu sei que essas coisas são assim, são puxadas, né? O pessoal geralmente vê, tá passeando, mas não é, né? Não é bem assim. Mas assim, a preparação, né? Porque eu sei que o senhor é muito estudioso, mas é impossível conhecer a história de todas as igrejas, né? São muitas igrejas, sei lá quantas igrejas tem no Brasil, né? Muitas, nem eu sei Não ainda. tem como, é muita igreja, das principais, as pequenas nem se conta. Então, como que o senhor faz para escolher, como que faz para se preparar?
precisa antes fazer um estudo com o pessoal, com o pároco local, com quem é estudioso do local? É fácil achar material? Como que é? Tem uma equipe que prepara, nós temos uma produção, nós temos uma direção. Tem Tobias Machado, que também é um arquiteto especialista em construção de igrejas. Primeiro nós escolhemos o lugar. Nós vamos para Minas Gerais. De Minas Gerais nós vamos para onde? Vamos para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, aí nós vamos afunilando. Sim. De Belo Horizonte, quais são as igrejas assim principais? Mas também nós pensamos na questão da logística, porque em uma semana nós não podemos escolher igrejas muito distantes umas das Sim, outras. claro. Então esse também é um critério. Nós vamos Sim. afunilando até chegar naquelas 4 igrejas, 5 igrejas que são gravadas naquele mês. E daí o senhor pega aquelas que são de maior conhecimento do público ou não necessariamente? Pode ter alguma coisa assim que é uma relíquia ali escondida, né? Isso mesmo. Cada igreja tem a sua história. Algumas é mais pela beleza, as outras não são tão belas. Tem algumas igrejas que nós dizemos assim, não tem beleza, né, artística, mas ela tem história, tem muita história. Sempre e aí tem, né? E aí é interessante contar. Sim. Por exemplo, voltando ao Corcovado. O Corcovado, o teto do santuário do Cristo Redentor é o céu. E a parede é o horizonte. Então essas curiosidades, essas coisas, na verdade é isso que chama a atenção e fica um programa curioso. Como antes nos bastidores você perguntava sobre a catedral. Pois é, perguntei da catedral aqui, né? Aqui de Curitiba. Eu falei, lá, é tão linda aquela catedral já. Né? O que o senhor achou lá? O senhor falou do... Que tem um poço do lado do altar, tem um poço, inclusive é coberto com vidro. Eu, inclusive, passei em cima daquele poço e tem água. Então é uma curiosidade. Então as pessoas, elas, por mais que já visitaram, mesmo quando nós somos Aparecida, por mais que já visitaram essas igrejas, nós sempre revelamos algo escondido, algo que ninguém sabia, né? Então é por isso que o programa também é curioso. Ele é cultural, histórico, de beleza, mas de muita curiosidade. Sim, com certeza. E tem algum spoiler que para os próximas paradas, ou pelo menos, o que o senhor gostaria de revelar para o Brasil nesses conhecendo igrejas? O sonho é ir para fora, né? Mas nós temos tanta beleza aqui no Brasil que temos que mostrar ainda. Tem muitas capitais que nós não visitamos. As capitais seriam, por exemplo, o ponto de partida, digamos. De partida, assim, quase que a cabeça, né? Então nós fomos para o Rio, fomos para São Paulo, fizemos Minas Gerais, fizemos até Pernambuco. pelo acesso, né? Porque tem muito... eu vejo que tem muita igreja, eu vejo na internet, né? Muita igrejinha isolada no Brasil. Só que daí o acesso até chegar lá, imagina se o senhor ficou 3 dias no Rio de Janeiro, imagina até chegar... Ceará tem tanta igreja, né? Tantos lugares, né? Tem tantas curiosas. Eu gostaria de fazer a igreja de Ametista do Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que ela eu não fui lá ainda, mas eu sou curioso e gostaria de mostrar isso também. Ela é com aquela pedra ametista. O altar é uma pedra ametista, o ambão é uma pedra ametista. Olha. Nas laterais é toda... Então ela é única no mundo. Nossa. Ou tem uma outra no interior de Santa Catarina, que é Itá, que ela está... Só as torres, ela está numa represa. Eles tiveram que inundar toda aquela cidade e aparece só as torres da igreja. Então essas igrejas, elas são muito curiosas, né? Então eu acho que é isso que chama também a atenção para o programa. Por isso é Conhecendo Igrejas. Por isso é Conhecendo Igrejas. E como que tem sido a tua experiência pessoal fazendo esse programa? Com certeza que eu me enriqueço. Me enriqueço primeiro para conhecer pessoas. Nós sempre nos envolvemos e vamos fazendo contatos, criando amizade, mas também vai aumentando o cabedal cultural, religioso, descobrindo coisas curiosas também. Que legal. E a equipe que viaja com o senhor é sempre a mesma? Já deu para formar uma família ali ou não? Esta foi a minha condição. Foi? Primeiro eu formatei o programa e daí eu pedi para dirigir também. Então o programa eu ajudo na direção, mas legal. É sempre a mesma equipe. Nem sempre conseguimos os mesmos cinegrafistas de áudio, mas a produção é sempre a mesma e a direção também. Que legal. Então, então você que está aí acompanhando a gente, se quiser algum lugar específico, já sabe para quem pedir. Tá aqui, Padre Anísio José tá aqui com a gente, faz toda a direção. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Eu que agradeço, Carol, hoje. E parabéns também pelo seu programa. Padre, podemos pedir a tua bênção para o Brasil? Claro, Vamos ficar em pé, claro, né? Claro, por favor, né? Sim, pode ser nessa câmera aqui, Pode, então vamos pedir para que o Senhor nos abençoe nesta tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós estamos nesta quarta-feira mariana, pedimos então a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe para quem está nos seguindo,
também para todos os envolvidos nesse bonito programa. O Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, Carol. Parabéns. Deus abençoe a tua nova temporada. Amém, amém. E olha só, eu quero pedir também que você possa abençoar mais de 10 mil crianças todos os meses. Nós já estamos oficialmente na ação Menino Jesus, essa ação que é uma parceria da Obra Evangelizar com o projeto Abraceia Pastoral da Criança. E é desta forma, fazendo a tua contribuição pelo meio que está aparecendo aí na sua tela, esse QR Code, que você pode realmente ajudar essas crianças carentes que precisam da nossa ajuda. E não tem como nós ajudarmos sozinhos. Isso é um projeto que realmente precisamos de você. Então, se você pode, se você se sente tocado, se você gosta de crianças, nos ajude na ação Menino Jesus a partir de agora, essa parceria com a Pastoral da Criança. Bom, agora acho que a gente vai para o intervalo, né, meus queridos? Vamos fazer um intervalinho? Na volta, a gente ainda fala hoje sobre fibrose cística, que é uma doença que a gente precisa conhecer mais para poder tratar. E teremos também o assunto liderança aqui no programa. Então, volte comigo. De volta com o programa A Vida em Foco, já já nós vamos falar sobre liderança, se prepare, hein? Por enquanto eu quero ver os artigos da Produtos que Evangelizam. Denise, tudo bem? Tudo bem, Carol. Você tá chique hoje, minha filha, cheia de pérolas. Viu só? Vamos lá, que Obrigada. você, Nossa Senhora das Graças, por isso que tá nesses trinques, né? Exatamente. Entendi já, entendi tudo, Tudo para viu? ela. Tudo para ela. Então, chegando o dia dela, estamos com a Nossa Senhora das Graças hoje aqui, Sim. né? Apresentando para vocês imagens, Sim. tá? Vários tamanhos, caneca também. Eu já vi que é uma tendência da Produtos que Evangelizam esse tipo de arte sacra aqui, É ó. um bordado, né? É bonito, hein, Na gente? pintura. O Tá linda azul, ela. é sempre bonito com azul, Sim, né? linda, ó, Ó. atrás do manto também. Olha essa caneca aqui. Pensa nessa caneca aqui. Olha, gente, parece um Linda. vitral de igreja É um vitral, mesmo. exatamente. Porque ficou no transparente, né? Ficou linda, Você né? tá vendo que inovação que esse povo faz? Aí como é que você aguenta depois, né? Por isso que a Ju tá ali, ó, só de olho em mim ali, pra ver o que vai acontecer. Olha esse terço, gente. Terço, a medalha, que tem muita gente que pede. Medalha, o consegue pessoal mostrar. pede bastante, a medalha milagrosa. Você sabe o que significa na medalha? Tem vários raios, né? Sim. Tem os raios que todo mundo fala assim, são as graças que ela Que ela derrama despende. sobre nós. Mas tem os vãos nos raios. Sabe o que olha que lá. é? Você sabe, né? São as graças que ela está retendo porque ainda não pediram. Nossa, isso é muito forte, né? Muito forte. Muito bem. Então, Nossa Senhora das Vamos Graças. fazer os Aqui, ó, pedidos. Nossa Senhora das Graças também está na Você medalhinha. viu? Já garanti a minha. Já está faz em favor, que estoque domingo a gente também. começa, viu, as Domingo orações. começamos É, com isso a aí. consagração. Isso Então, aí. a pulseirinha está em estoque. Lembra que eu falei que Tá. estava esgotada, né? Já voltou. Loja física, loja virtual também. Tá. Então, já pode adquirir. A minha já está aqui. Muito Esperando bem, para domingo. muito bem. E então, hoje é aqui, né? É catálogo, para quem Catálogo. quer ser revendedor. É o catálogo novo já esse ou não? Esse daqui De já dezembro? tá. Já tá, Tá. no de dezembro. Ele vai de dezembro a janeiro. Tá. Ele tá valendo. Então, para quem quer ser revendedor, pode ligar pra gente, pode entrar no site. Para quem quer adquirir também, loja física Curitiba, Fortaleza e também produtosqueevangelizam.com.br. Então, aproveite, gente, que tá linda essa coleção de Nossa Senhora das Graças, que eu não tinha visto ainda. Você viu de primeira mão aqui, então corre aproveitar. Obrigada, viu, Obrigada, Denise? Carol. Gente, vamos falar agora sobre liderança, porque, olha, tem gente que almeja ser líder. Mas depois que se torna líder, e agora? Essa é a pergunta, não é, Veridiano? Seja muito bem-vindo. Estou aqui com o Veridiano Andrade, que é educador executivo, também colunista aqui do ID+. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Carol. Muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Eu que agradeço. E a grande sacada é essa, né? Virei líder, e agora? E agora? Porque a gente acha que sabe liderar. Não parece que isso é uma coisa do ser humano? Que está ali na cabeça, parece que a pessoa sempre... E alguma coisa ela sempre lidera, lógico, né? Sim. Mas parece que tem essa ânsia do ser humano. E aí, quando de fato isso acontece, isso se torna talvez um problema para alguns, ou medo de alguns? O que você vê na sua experiência? A realidade é essa mesmo. Todos nós somos líderes e acho que aí começa esse treinamento quando a gente começa a liderar a nossa vida.
Que já é um bom começo, né? Já é excelente, acho que ele é fundamental, né? Porque Sim. se nós não conseguimos liderar a nossa vida, como é que a gente vai liderar outras pessoas, como, processos, empresas, organizações? Então, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar assim, ser líder é treinável? É. Tá. A questão toda é que nós não somos preparados para ser líderes. Nós somos preparados primeiro, principalmente quando porque nós nos remetemos muito assim. Quando falamos de liderança, nós falamos de mundo corporativo. Então é o gerente, é o chefe, é aquela história toda. Mas quando a gente pratica isso, de ser líder da nossa vida, e seja na nossa liderança espiritual, na nossa liderança do nosso corpo, de cuidar do que é nosso, né? Do manto, que eu falo que nós temos aqui um altar que Deus nos deu, então cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da nossa saúde mental. Teólogo que é também, né, Viridiana? E aí, eu acho que isso é a parte importante, quando a gente aprende a fazer isso, liderar depois é consequência, mas ela não... assim, ninguém de uma hora para outra fala, me tornei líder, agora eu vou liderar. Sim. A gente passa por um processo. Então, esse processo começa por onde? Primeiro, com autoconhecimento. Tá. Então, a gente só começa a nos liderarmos quando a gente se autoconhece e fala, pô, né? legal, me conheço, agora eu consigo entender como que o outro é. Depois, quando a gente está no mundo corporativo, nós produzimos, trabalhamos, entregamos um monte, aí nós somos remetidos a um cargo de gestão. Aí é o grande problema, porque quando nós estamos liderando só a nossa vida, nós estamos entregando o nosso resultado. Sim. Quando nós passamos a ser líder, não é mais só o nosso resultado, é o resultado da nossa equipe. E de pessoas diferentes, De né? pessoas totalmente diferentes. Então, você começa a viver um mundo que você fala, e agora? Não sou eu, porque senão você não dá conta de fazer tudo. Então, você tem várias pessoas que têm histórias diferentes, formações diferentes, diversidade de pensamento, diversidade de posicionamento. E as histórias, né? A emoção da pessoa, os problemas que ela tem, tudo vem, né? Sim, a história da vida dela. Você fala em dela. corporativo, né? Sim, porque nós somos pessoas antes de mais nada. Sim. Então nós temos a nossa... separar, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que tem um ditado dentro do mundo corporativo que às vezes fala assim, puxa, ganhei um péssimo líder e perdi um excelente técnico. Sim. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para isso. E aí esse é o grande ponto da liderança. Primeiro a gente tem que entender que quando a gente é alçado a algum cargo, a gente tem que começar a desenvolver uma maturidade para esse cargo. Tá. Entender primeiro do que? Antes, você acha ou não? Antes de se tornar líder? Porque geralmente não é o que acontece, né? Na prática... Na prática a gente não consegue ter essa maturidade antes de sentar na cadeira. Porque não tem nem como prever o que vai acontecer, né? Não... Porque assim, é como a gente fala assim, né? Tem análise e resolução de problemas. Eu falo, gente, não existe fórmula pronta para isso. Assim como para liderança também não existe. Por quê? Porque você tem um contexto, você tem pessoas, você tem cultura. São muitas variáveis, né? E aí assim, pegando um pouquinho da minha história, né? Que eu até falo um pouco do livro, num capítulo... Você tá com o livro? Deixa eu ver. Tem um presente para você, ó. Obrigada, muito obrigada. Eu gosto de ler, hein? Virei líder e agora? Descubra a essência da liderança contada por líderes reais. Pode contar a história enquanto eu mostro aqui. Então, e aí a gente fala bem isso, né? Porque primeiro quando a gente quer ser líder, nós nos esforçamos um monte para poder fazer entregas que estão além da nossa posição. Quando nós chegamos lá, o primeiro momento que nós chegamos, primeiro que começa assim, se você está dentro de uma organização e você foi promovido, alguém não foi. Certo. Aí começa a maturidade, começa por aí. Uma disputa de alguma forma, né? Não também. tem como, né? Porque todo mundo tem ambição, todo mundo quer fazer. E aí quando a gente começa a olhar isso aí, a gente fala assim, pô, tá bom. As pessoas param de falar com você para falar de você. Porque você passou a ser o chefe. Aí você já começa a enfrentar... se identificando com tudo que ele está falando aqui, né? Aí você começa a enfrentar esse tipo de coisa. Você fala, puxa vida, né? Agora ninguém mais conversa comigo, porque você consegue ter essa visão. Aí você tem que começar a ter essa maturidade. E aí o primeiro momento, às vezes as pessoas falam, não, então eu tenho que entregar resultado, como final. O resultado é consequência. Aí ela começa a querer fazer. Aí o que acontece? Ela se sobrecarrega. Aí não dá conta. Aí não dá conta. Aí não entrega resultado. Aí não entrega resultado. Aí você perdeu um excelente técnico e ganhou um péssimo líder. E aí o que acontece? Eu acredito que isso respinga em toda a equipe, né? Porque o líder, ele sempre influencia, querendo ou não. E aí, às vezes, ele nem fica mais na posição. Ou às vezes ele fala, cara, eu não quero esse negócio pra mim. Aí você fala, poxa vida, mas por que isso? Por quê? Porque nós não somos preparados para ser líderes. No máximo, nós somos preparados para ser gestores. Sim. E aí, porque preparar líderes demora. Aí quando acontece que a gente senta na cadeira, o que a gente tem que primeiro olhar? Eu tenho que fazer gestão. Como é que eu faço gestão? Primeiro que assim, nós somos cobrados por resultado dentro das organizações e tudo que a gente faz na vida. Primeiro eu tenho que entender assim, como é que eu entrego o resultado?
Mas aí depois eu tenho que começar a diminuir esse tempo e entender como é que as pessoas podem construir esse resultado. Por isso que é interessante o autoconhecimento, porque depois que eu tenho que começar a desenvolver o que com a sua equipe? Confiança. Como é que a gente desenvolve confiança nas pessoas? É conhecendo as pessoas e se permitindo que elas nos conheçam. Sim. Quando elas nos conhecem, elas começam a ter mais liberdade, elas começam a expor as opiniões dela, é onde a gente começa a ter uma coisa que nós, como brasileiros, temos um medo danado, que é o conflito construtivo. Porque conflito não é problema. O embate é um problema, agora o conflito não. Porque o conflito nada mais é do que a diversidade de ideias, desde que todo mundo esteja focado num bem comum. E você não consegue ter conflitos saudáveis, construtivos, se você não tiver confiança. Porque eu fico com medo de falar as coisas, ou eu não deixo o outro Sim. falar. Quem é mais tímido fica mais fechado, quem é mais extrovertido fala mais. Tem certo e errado em tudo isso? Não, não tem. Mas isso é importante, a gente Sim. ter uma visão disso. Então a gente tem que começar a explorar a equipe no bom sentido de conhecer as pessoas individualmente e deixar com que elas te conheçam coletivamente. Tem o processo de conhecimento mútuo também. Mútuo, por quê? Porque depois você vai começar a estabelecer o quê? Vamos construir o caminho para o que nós queremos. Qual que é o nosso objetivo como área, como empresa? Aí depois, uma vez que você já se conectou, você consegue falar do que nós vamos construir juntos. Antes disso é difícil, né? É, porque senão você não partilha do propósito que você está construindo. Eu já estive falando uma vez de propósito aqui. Sim. E propósito é o que liga a liderança, é o que liga as organizações. E aí quando a gente define esse propósito e todo mundo entende qual que é o caminho, qual que é o objetivo, qual que são os ganhos que nós todos iremos ter e qual que é o resultado que isso vai trazer como consequência, tá todo mundo engajado naquilo. Entendi. E aí as pessoas começam a entender por que ela levanta todos os dias e vem trabalhar, e por que ela está fazendo aquilo, o que ela vai ganhar com aquilo, seja o salário emocional, mas seja os reconhecimentos, os benefícios, tudo que está envolvido em tudo isso. E aí você começa a ser líder. Porque você foca menos na gestão, que você vai ter um momento de gestão, e aí eu falo assim, um bom líder, ele 30-70. 70% ele vai cuidar das pessoas, Tá. e aí não é o paternalismo, mas cuidar do desenvolvimento, estimulá-las a se desenvolver. Que é a parte difícil, né? Vamos falar a verdade. Sim. A parte difícil é essa, você estimular o crescimento do outro, né? É porque nós também somos, às vezes, né, temos um certinho medo, né, de falar, puxa, vai que... Eu não sei se isso passa pelo medo, acredito que sim. Mas acredito que... o como fazer, né? Você vai responder isso nesse livro, né? Sim. Eu virei tem líder e agora? Tem vários... É bem eu tenho prático, vários assim? colegas aqui, são todas experiências próprias. Tá, porque eu Então vi que somos são 20, histórias, né? somos 20 líderes que colocamos a nossa história aí dentro. Inteligência emocional. E de aí forma fala de prática. tudo isso, de o resultado não como o propósito final, mas sim como consequência, não é? Ele não é o também meio. falar do jeito feminino de liderar, sensibilidade. Isso. Tem vários temas aí. Legal. E o meu capítulo eu falo da assertividade com altruísmo, que para mim é o grande desafio do líder sábio. Eita, isso é difícil também, hein? Porque parece antagônico, né? Parece. Mas não é. Mas não é. Não é. Quando a gente está falando de ser líder, se nós não formos Aqui, ó, assertivos, página 69. se nós não formos líderes assertivos e formos altruístas, como é que a gente vai conquistar as coisas? Sabe por quê? É aquilo que eu sempre falo, né? Empresa é feito de gente Pessoas. trabalhando com gente para atender gente. É. Então, se tem gente no tiver meio do isso caminho, no foco, vai, né? vai. Meridiano, muito bom. Obrigada. Ó, dica de leitura aí pra você, hein? Virei líder e agora. Como que faz? Lá no teu Instagram dá pra adquirir ou não? Pode. No meu Instagram, Então, no tá aí direct o lá. Instagram do Veridiano, tá aí. Leitura pro fim de ano, gente. Preparação. Aí, ó. Muito obrigada, viu? Obrigado você Sempre mais uma bem-vindo, vez. tá? Quando Muito quiser, obrigado. as portas estão abertas. Obrigado, Carol, mais uma vez. Veridiano. Bom, meus queridos, agora eu vou falar com você sobre o dia 16 de dezembro, que nós teremos o 20º Natal Solidário aqui em Curitiba e você é nosso convidado. Então anote aí, 16 de dezembro. Você pode aproveitar para vir com a sua caravana, participar, vai ter um alto de Natal, Santa Missa, adoração, entronização do Menino Jesus e teremos também um show com o Padre Reginaldo Manzotti e tudo isso será transmitido aqui pela TV Evangelizar. Então, a partir das 3 horas da tarde, no dia 16 de dezembro. E agora a gente vai para um intervalo e na volta falaremos sobre doença de fibrose cística. Você vai entender um pouco mais depois do intervalo.
De volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para você nesta quarta-feira, para falar agora sobre fibrose cística. Nós vamos falar sobre essa doença que parece que atinge vários órgãos, não é, minha querida? Seja muito bem-vinda, viu? Estou aqui, deixa eu pegar aqui a minha ficha certa. Janaína, mas eu quero o sobrenome dela. Janaína Ferreira de Melo Vasco, certo? Isso Já veio mesmo. aqui, né? Já, Eu lembro do teu rosto. Minha querida, doutora Janaína, vamos falar então, o que é essa doença, essa fibrose cística? Ela acontece, parece que já na infância ou não? Em qual faixa etária que isso atinge? Tá, Carol, muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre fibrose cística. É um prazer estar aqui com você novamente. Então, assim, a fibrose cística, ela é uma doença genética. Tá. Então, a gente precisa, primeiramente, ter um gene alterado que vem do pai e um gene que vem da mãe. Então, os dois têm que ter essa alteração. Os dois têm que ter um gene que vai transmitir para o filho. Tá. Então, a criança que nasce com fibrose cística, ela tem 2 genes alterados. Nossa. Então, mas isso torna mais raro a doença ou não? isso torna mais rara a doença. Então, isso é o que a gente fala que é uma doença recessiva. Tá. Ela precisa ter esses 2 genes vindo do pai e um da mãe igual o olho azul, alterado. né? É igual o olho azul, é recessivo. Tá. Então, começa assim, ela é uma doença genética, transmitida do pai e da mãe, tem que vir dos 2. E ela já pode ser diagnosticada a partir do teste do pezinho, através de uma triagem. Tá. Então, Olha a só a criança, ela importância já desse teste, nasce com a doença. Tá. E, bom, fora o teste, se a pessoa não fizer ali o teste do pezinho, ela não vai saber que a criança tem essa doença ou ela vai dar algum sinal externo ali? Sim, então o teste do pezinho, ele incluiu a fibrose cística recentemente. Então, assim, em 2003, aqui no Paraná, foi o ano em que esse teste foi incluído no teste do pezinho. Tá. Então, ele é uma triagem para a doença. Então, uma vez alterado o teste do pezinho, os pais precisam levar essa criança para fazer um teste confirmatório. Então, esse teste confirmatório chama teste do suor e é ele que é o padrão ouro que a gente chama da doença. Vai confirmar mesmo. Que vai confirmar mesmo. Falso sinal anterior. Sim, então, mas os sintomas da fibrose cística, eles podem aparecer já no começo da vida. Tá. Então, a criança pode nascer, por exemplo, Carol, com o que a gente chama de ilho meconial, que são aquelas fezes pretas do bebê no comecinho. Tá. Não libera e precisa fazer uma cirurgia já de início. Então, isso é muito patognomônico da fibrose cística. Mas por quê? Porque ela mexe nessa questão intestinal ou não? Porque ela mexe nessa questão intestinal. Então, é uma doença que atinge vários órgãos. Tá. Então, a gente tem como principal acometimento os pulmões, mas o intestino também é um órgão muito atingido pela fibrose cística. Então, a criança, bem no começo da vida, nesse primeiro ano, ela não ganha peso, ela tem dificuldade de ganhar peso se ela não iniciar o tratamento bem cedo. E como que é o tratamento? O tratamento da fibrose cística vai nas consequências da doença. Então, a gente trata com enzimas digestivas, por exemplo, no intestino, para ajudar nessa absorção dos alimentos. Eles têm muita perda de gordura pelas fezes, então uma diarreia crônica. Então, repõe também sódio. Eles adoram tomar, por exemplo, aquele soro fisiológico bem salgadinho. Sim. Por quê? Porque é uma doença que perde muito sal em todos os órgãos, inclusive pela pele. Nossa. E aí, uma das curiosidades é que ela é uma doença conhecida como a doença do beijo salgado. As avós, assim, que têm mais experiência, vai beijar a criança e ela sente que a pele do bebezinho é bem salgada. Ah, é por causa dessa perda. Porque ela perde muito sal pela pele. Nossa, interessante, hein? Então tem algumas formas de identificar essa doença, se estiver atento, né? Mesmo que não seja pelo teste, mas agora que bom que tem, que é o teste obrigatório, né? E fora isso, ela vai ter que ter alguma restrição alimentar ao longo da vida, depois já esse adulto, essa criança, enfim, por causa da fibrose ou não? A fibrose, ela não traz restrições alimentares, por exemplo, nesse sentido, não. Mas é um tratamento para a vida inteira. Então, eles tratam com essas enzimas pancreáticas que vão ajudar a vida inteira a digerir os alimentos gordurosos. Se eles não conseguem absorver esses alimentos, tem que fazer fisioterapia respiratória, então muitas inalações, o uso de
de vitaminas. Então, é uma doença que ela precisa ter um acompanhamento para a vida inteira, um tratamento para a vida inteira. Mas tendo esse acompanhamento, é vida normal, pode fazer tudo, pode fazer exercício físico. Tendo esse acompanhamento, é vida normal. Vai acompanhar bem essa parte pulmonar, porque a principal consequência da fibrose cística, que são essas mutações, é espessar os mucos em todos os órgãos do organismo. Então, espessa o muco no intestino, os alimentos não são absorvidos. Espessa o muco no pulmão e esse muco permanece ali no pulmão, causando bastante inflamação, causando bastante pneumonias de repetição. E esse muco o organismo não consegue eliminar. E por isso eles têm as infecções pulmonares de repetição. Entendi. Essas infecções pulmonares de repetição causam um declínio da função pulmonar, que a gente conhece como um declínio devido ao número de infecções e de exacerbações. Então, chega uma hora que o pulmão ele já não consegue mais sozinho funcionar direito e essa é a principal causa de morte na fibrose cística. Entendi. Então, por isso, esse acompanhamento com muitos medicamentos, inclusive antibióticos. Entendi. Mas então é importante, né? Estar atento. Doutora Janaína Ferreira de Melo Vasco está no Instagram, biomédica. Pode tirar mais dúvidas se você tiver, só ir no Instagram dela. Muito obrigada, tá? Obrigada, pela presença. Carol. Sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Agora eu vou ver se eu consigo entrar, gente, ao vivo, com esse artista sacro, que é o Manuel Guimarães. Ele é artesão, restaurador e fala com a gente lá de Pernambuco. Vamos ver se a gente consegue entrar, meu querido. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, querida? Como é que você está? Graças a Deus. Feliz em poder conversar com você, viu? Muito bem. Obrigada, viu? Eu queria saber um pouquinho, Manuel, do seu trabalho, né? A gente visita tantas igrejas, tanto que no primeiro bloco estávamos falando aqui de um programa especial que nós temos aqui na grade, o Conhecendo Igrejas, e eu faço peregrinações, e a gente fica olhando aquelas igrejas, aquela arte sacra, e nós raramente vemos o rosto por trás, né? Então hoje é uma alegria poder estar com essa face aqui na nossa tela. E eu queria saber como que é esse trabalho, Manuel. Você, como que é? É inspiração? Tem muita da criatividade? Tem o estudo? O que você une? O que você reúne para fazer esta obra de arte, a arte sacra? Olha, Carol, eu sou formado em Belas Artes, me especializei no segmento de arte sacra, porém, eu hoje tenho a convicção de que a bagagem maior adquirida por um artista é realmente a inspiração. Eu me inspiro muito quando estou trabalhando. E as minhas peças, quando estou esculpindo, são imensuráveis a quantidade de Ave Maria e Pai Nosso que eu rezo. Nossa. Então, isso vai me fazendo fluir, porque a minha arte é só sacra. Eu só trabalho com arte sacra. Então, quando você vai pegar um trabalho para fazer, você já pede essa unção espiritual antes mesmo de começar o trabalho em si, e daí é a habilidade com as mãos que Deus te deu também. É isso, meu querido? Exatamente. É exatamente isso, Carol. A gente vai, por exemplo, no caso da execução de uma obra, de uma escultura, certo? A gente desenvolve o projeto e executa do zero, da madeira, como se diz aqui no Nordeste, do toco, sim. Né? E aí a gente vai esculpindo e vai surgindo a imagem que a gente vai se baseando através de uma foto, através de um vídeo, e aí a gente vai se esmerando para tentar, na tentativa de fazer o melhor possível para que saia o mais fiel ao que a pessoa está nos mostrando e que a pessoa anseia em ter. Por exemplo, eu esculpi uma Nossa Senhora do Ó, certo? Aí eu tive a condição de ver a imagem, a original, na qual um padre me encomendou, e dali eu fui copiando, como se fosse ao vivo, como eu estou conversando aqui com você. E aí foi fácil, tá bom?
Agora, tem peças que a gente cria. Um dia desse eu estava fazendo um cordeirinho, esse que fica, essa gravura que fica em cima da Bíblia, que é um ícone bem histórico dentro da Igreja Católica, né? E eu consegui, através de inspiração, sem pensar em nada, executar e fluir o cordeirinho. Inclusive, pronto, é um cordeiro desse que está aí nesse sacrário aí que você está vendo de madeira na imagem, esse cordeirinho aí. Esse cordeiro, ele surgiu assim, de inspiração mesmo, que foi chegando, né? Sim. E a gente vai executando. É um trabalho encantador. Eu gosto muito do que eu faço. Eu não sou rico e nem quero ficar rico, mas a satisfação que tenho em executar esse trabalho, para mim, é fantástico. E olha, Carol, né? O meu trabalho, eu sou muito lisonjeado por eu ter a consciência e a convicção de que é um trabalho que evangeliza, né? Concorda? Concordo, com certeza. Todas as peças que eu faço são peças evangelizadoras. Por exemplo, eu faço um sacrário que eu fiz. Eu fico imaginando, porque eu uso muito, eu exercito muito a empatia. E empatia, você sabe que não é só sentir a dor do outro, né? A empatia é você vislumbrar até em uma peça sólida, uma peça imóvel, o que por trás daquilo pode ter existido. No caso, você vê uma imagem dessa que você está mostrando aí na tela, aí você fica imaginando como o que o artista pensou na hora que estava fazendo aquela cruz, aquela ponteira. O que o artista pensou na hora que ele estava esculpindo esse cálice, essas colunas, né? Isso aí também é empatia. É você saber interpretar uma peça não precisa ser sacra, uma peça artística ou qualquer coisa que seja. Por exemplo, você tem de lembrança, Carol, uma caneca que teu avô deixou para ti. Aí você pega essa caneca e fica pensando assim, poxa, o que meu avô tomou aqui? O que mais ele gostava de tomar aqui nessa caneca? Né? Isso é fantástico, bonito. E a arte é isso. A arte está dentro da igreja para evangelizar também e fazer com que as pessoas criem essa cultura de saber interpretar a arte e valorizar, né? Que isso aí é básico, né? A arte tem que ser valorizada. Onde não existe arte, não existe... E eu vou convidar o pessoal para conhecer o teu Instagram, todo o teu trabalho lá. Eu vou agradecer, viu, você, Manuel. Muito obrigada, viu, por nos receber aí de Pernambuco. E convido você a entrar e conhecer mais sobre a arte sacra nesse Instagram que está aparecendo aí para você. E amanhã a gente volta, tá? Amanhã, 3h30 da tarde, nós estaremos aqui ao vivo para todo o Brasil. Beijo para você, fica com Deus.